Alô, você, monstrinho, de novo aqui comigo, pelo método Scheme-Fly. Vamos estudar isomeria. O que são isômeros? São dois ou mais compostos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Por exemplo, tenho aqui um ácido carboxílico de 4 carbonos, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Esse éster também tem 4 carbonos, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Ou seja, eles têm a mesma fórmula molecular, embora tenham estrutura diferente, são substâncias diferentes. Aí você diz que eles são isômeros. Como aqui, olha, eu tenho o ciclopropano e o propeno, que tem a fórmula C3H6. Os dois têm a mesma fórmula molecular. Esse buteno que está aqui em cima e este buteno que está aqui embaixo tem a fórmula C4H8, ou seja, compostos diferentes com a mesma fórmula, você vai chamar de isômeros, tá bom? O fenômeno isomeria. Bem, você pode dividir a isomeria em plana e espacial. Na isomeria plana, tá, você tem uma conectividade diferente. Veja, eu tenho carbono, 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 carbono. Aqui eu tenho carbono, carbono, depois já aparece o oxigênio. Então, eu tenho diferentes conectividades, ou seja, você tem fórmulas planas diferentes, ok? Aqui na isomeria plana. Isomeria espacial é uma outra aula. Muito bem, como é que você subdivide essa isomeria plana? Bem, para facilitar você lembrar os nomes, nós queremos isso aqui, olha. Ficaptan. Ficaptan. Parece até nome de remédio. O que você está tomando? Ficaptan. Então, o que é ficaptan? F, isomeria de função. K, isomeria de cadeia. P, isomeria de posição. T, de tautomeria. E M, de metameria. Ficaptan, ok? Muito bem. O que eu chamo de isomeria de função? Essa é a parte mais fácil. Porque a classificação da isomeria ela é baseada justamente naquilo que é a diferença entre os isômeros. Qual é a diferença entre o ácido e o éster? Está na função. Então, eu tenho isomeria de função. Isomeria de função, eu tenho funções diferentes. Com esse detalhe, tá? Quando você tem funções diferentes, nesse caso aqui, mas não pode haver um caso de equilíbrio químico, porque se você tiver funções diferentes, com equilíbrio químico envolvido, é o caso da tautomeria, tá bom? Então, vamos lá. Isomeria de função. Diferentes funções, mas o texto em nenhum momento fala em equilíbrio químico. Basta que você tenha funções químicas diferentes. Ácido carboxílico e um éster, portanto, isomeria de função. O que seria isomeria de cadeia? Isomeria de cadeia, nesse caso, obviamente, vai ocorrer com compostos de uma mesma função, porque se eles tiverem funções diferentes, vai ser isomeria de função. Então, isomeria de cadeia seria sempre de compostos da mesma função. Então, onde é que está a diferença, já que ela está na função? Na cadeia, diferente de cadeia. Cadeia fechada, cadeia aberta. Portanto, eu tenho aqui caso de isomeria de cadeia. Dê uma olhada agora aqui, ó. Eu tenho dois alcenos, a função é a mesma, né? Porque um caso exclui o outro, entende? Se a função for diferente, é isomeria de função. Se a cadeia for diferente, é isomeria de cadeia. Então, aqui, ó, eu tenho a mesma função, são hidrocarbonetos, o mesmo tipo de cadeia, aberta, insaturada, não tem nenhuma diferença, certo? Na classificação da cadeia, mas eu tenho certeza que você já notou que há uma diferença na posição da insaturação. Por isso, ela é chamada de isomeria de posição. Isomeria de posição, eu tenho posições diferentes, onde? Diferentes posições para um grupo funcional, diferentes posições para uma ramificação, diferentes posições para uma insaturação. Uma ou mais, certo? E o que é a tal da tautomeria? Tautomeria, você tem que ter compostos de funções químicas diferentes, mas você vai perceber que o texto vai falar também que é um equilíbrio envolvendo esses isômeros, tá? Ou seja, uma substância A se transforma numa substância B. Uma outra dica para ti, com certeza, um desses isômeros aqui, ele vai ter que ter hidroxila ligada num carbono que faz dupla com outro elemento. Hidroxila ligada num carbono que faz uma dupla ligação com outro elemento. Esse elemento pode ser o carbono ou pode ser o nitrogênio. Se esse elemento aqui for o carbono, essa substância é chamada de enol. Enol. Se esse elemento X for o nitrogênio, então você tem um aminol ou um iminol, conforme você queira chamar. Então, sempre a hidroxila ligada no carbono que faz dupla com o elemento X, que pode ser carbono ou nitrogênio, vai estar presente em um dos isômeros que está em equilíbrio. Aí você chama de tautomeria, que vem de tautome, que significa transformação. E, por fim, o que seria a metameria? Eu também tenho diferentes posições, como aqui, ó, na isomeria de posição. Porém, é específico para diferentes posições de um heteroátomo. Então, eu tenho aqui
Dois éteres são muito parecidos, mas há uma diferença na posição do heteroátomo. Portanto, isso aqui é metameria. Você viu como é fácil classificar a isomeria plana? O quadro é teu, faz bom uso disso aí.